Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos estar aprendendo com o Salmo capítulo de número 5. Amém, pessoal? Aqui em Salmo, no capítulo de número 5, diz: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Eu vou ler para vocês aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 3, que diz assim, Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Aqui no versículo de número 1, quando Davi ele diz atende a minha meditação, o significado básico da palavra meditar é murmurar, é sussurrar. Então aqui no versículo de número 1, quando Davi ele diz atende a minha meditação, está denotando aqui uma certa tristeza que Davi estava sentindo, uma tristeza profunda ali que Davi ele estava passando, Para se estar nessa situação de tristeza, Para se estar em uma situação de tristeza profunda, de amargura, é necessário que algo esteja acontecendo, Então havia algo ali incomodando o salmista Davi. Tristeza, dor, amargura não surgem por acaso, Sempre vai existir uma raiz. E exemplo disso, nós podemos trazer aqui, nós podemos ir lá em 1 Samuel, no capítulo de número 1, e entender um pouco mais sobre essa raiz de amargura, sobre essa raiz de tristeza, Independente da situação que você estiver vivendo, talvez você que esteja me acompanhando nesta hora, talvez você esteja enfrentando situações de tristeza, de amargura, de angústia. Todos nós, como nós temos aprendido aí nessa série Aprendendo com Salmos, então todos nós temos aprendido que assim como Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então grandes homens da Bíblia, eles tiveram momentos de profunda tristeza, eles tiveram momentos de profunda angústia, homens que eram muito próximos de Deus, homens que andavam muito perto de Deus, Então hoje nós também estamos sujeitos a enfrentar por momentos de dor, por momentos de angústia, mas nós precisamos entender, o que nós podemos fazer em situações assim. A nossa decisão, a nossa atitude diante de situações de angústia, diante de situações de amargura, é que vai definir o resultado que nós teremos no final. Então aqui em 1 Samuel, trazendo como exemplo aqui para entendermos um pouco sobre essa raiz de tristeza, Tudo tem uma raiz. Davi lá no Salmo 5, havia algo que estava incomodando o seu coração, havia algo que estava trazendo uma angústia para ele, e ali ele decide orar. E aqui em 1 Samuel também a Bíblia vai dizer a respeito de Eucana, A Bíblia diz que Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina, ela tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E o fato de Ana ser estéril, a Bíblia vai dizer que Deus ele havia fechado a madre de Ana. A Bíblia fala que Deus ele havia encerrado a madre de Ana. Então, fazendo um adendo aqui, poderia Deus abrir uma porta que ele já teria fechado? Poderia Deus dar continuidade em uma obra a qual ele já havia encerrado anteriormente? Porque aqui a Bíblia fala que Deus ele havia encerrado a madre de Ana, ele havia fechado a madre de Ana, mas logo lá à frente, quando Ana toma uma decisão diante do Senhor, quando ela toma uma atitude, nós vemos ali o Senhor lhe abrindo a madre de Ana, que outrora ele havia encerrado. Então a Bíblia vai dizer que Ana, pelo fato dela ser estéril, pelo fato de Deus ter fechado a madre dela e ela não conseguir dar filhos a Eucana, a Penina, a sua adversária, a Bíblia fala que Penina irritava Ana excessivamente, a deixando tão triste, tão amargurada, que Ana não conseguia nem mesmo comer e beber diante daquela situação. Mas Ana toma uma decisão. Ela não se conforma em permanecer naquela situação e ela vai ao lugar certo. A Bíblia fala que Ana, com amargura de alma, ela entra no templo, ela chora ali abundantemente diante de Deus, diante do Senhor. Ela derrama ali aos pés do Senhor toda aquela insatisfação. Ela derrama ali diante do Senhor toda aquela amargura de alma, toda aquela tristeza, toda aquela situação que estava causando incômodo a ela. A Bíblia fala que o sacerdote, ele, quando vê
vê Ana naquela situação, ele até pergunta para Ana, né, se ela estava bêbada, se ela estava embriagada, e ali Ana responde que não, né? Porque ali a Bíblia fala que Ana não orava com palavras altas, ela estava tão angustiada, ela estava tão amargurada, tão oprimida, que ela estava orando ali silenciosamente, né? Apenas os seus lábios ali tremiam diante do Senhor. E quando ele olha para Ana e vê ela daquela forma, ele pensa, né? Nossa, essa mulher está bêbada, essa mulher está embriagada. E ali Ana responde para o sacerdote ali, não, eu estou assim porque eu estou aflita de alma, né? Eu estou triste de alma, porque eu tenho derramado diante do Senhor o meu coração, né? Porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Foi a resposta que Ana deu ali para o sacerdote ali, né? Eu estou assim porque eu tenho colocado diante do Senhor a minha situação desgostosa. E aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo de número 17, depois de Ana ter derramado o seu coração diante de Deus, depois de ela ter derramado ali a sua vida, ter apresentado a sua causa diante do Senhor, a Bíblia fala assim, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. No versículo de número 18, a Bíblia diz, e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então ali, Ana, ela entra na presença de Deus com um espírito muito angustiado, com um espírito muito amargurado, com uma tristeza profunda. Mas aqui em 1 Samuel 1,18, a Bíblia fala que Ana, ela sai dali já com seu semblante diferente. O semblante de Ana já não era mais o mesmo, já não havia mais aquela tristeza, né? A Bíblia fala que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, em momentos de dor, em momentos de angústia, em momentos de tristezas profundas, nós precisamos entrar diante do Senhor, nós precisamos entrar na presença de Deus e derramar diante dele o nosso coração. Em Mateus 11:28, o Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, somente na presença do Senhor, né, em momentos ali de tristeza, em momentos ali de cansaço, né, de dificuldades, somente na presença do Senhor é que nós podemos ali ter o verdadeiro descanso, o verdadeiro alívio para as nossas almas. Voltando aqui em Salmo, no capítulo de número 5, no versículo de número 4 ao 6, diz, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então aqui nós podemos fazer uma alusão até mesmo à situação de Ana, né? Ana, ela entra na presença de Deus ali, enfrentando uma situação ruim. Ana entra na presença de Deus ali, enfrentando o mal. Mas o mal que ela enfrentava não permaneceu, né? Diante da presença de Deus, irmãos, o mal ele não pode permanecer, né? Ana, ela se apresentou diante do tribunal de Deus, onde grandes coisas acontecem. Diante do tribunal do Senhor, irmãos, uma palavra liberada de Deus sobre as nossas vidas pode mudar toda uma situação. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 26, o Senhor diz, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, as tuas causas, para que te possa justificar. Justificar é apoiar, é amparar, é defender. Então Deus, ele está nos esperando neste lugar secreto, né, para que nós possamos entrar diante do trono da graça. A Bíblia fala que quando nós nos achegamos, quando nós nos apresentamos diante do trono da graça, a Bíblia fala que nós alcançamos a misericórdia e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Aqui em Salmo, no capítulo de número 5, versículo de número 8, Davi, ele diz, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Então nós vemos aqui que Davi ele tinha um desejo profundo de andar neste lugar. Davi ele queria andar neste lugar de total dependência de Deus. Davi ele queria andar neste lugar onde era o próprio Senhor quem o defendia, quem fazia justiça por ele. No versículo de número 11 ele diz, mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome.
Aqui em Salmo 5, no versículo de número 12, diz o seguinte: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Então o Senhor Deus, Ele quer nos cercar com a bondade dEle, Ele quer nos envolver, Ele quer nos amparar com a bondade dEle diante de situações ruins e difíceis. Então fala, né, aqui de Deus querer nos cercar com a presença dele como de um escudo, né? O escudo ali, ele é uma grande peça de metal que era ali colocado, né, na frente ali dos soldados para que todo o seu corpo fosse protegido. Então Deus, ele quer ser essa proteção para as nossas vidas. Deus, ele quer estar à nossa frente, né, nos protegendo de todo o ataque do mal. Inclusive lá em Efésios 6, onde vai falar da armadura espiritual, da guerra espiritual. A Bíblia fala que, acima de tudo, nós precisamos tomar o escudo de Deus. O escudo é isso mesmo, é colocar o Senhor Deus à nossa frente, né? Convidar o Senhor Deus a estar à nossa frente para nos proteger de todo o mal, né? Somente este escudo, que é a presença de Deus, que é o Senhor indo à nossa frente, somente Ele é poderoso para apagar todos os dardos inflamados ali do maligno, somente Ele é poderoso para paralisar, irmãos, toda seta que vier contra as nossas vidas. Que possamos verdadeiramente estar diante de Deus, que possamos verdadeiramente entrar em juízo com o Senhor, nos colocar, né, em nome de Jesus, nos colocar diante da presença dEle, apresentar diante dEle as nossas causas, que possamos experimentar a justiça de Deus, o socorro do Senhor, a bonança do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.